Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 15 ao capítulo 18. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 15, Jerusalém, uma videira inútil. Recebi a mensagem do Senhor, filho do homem. Como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos como ganchos para pendurar vasilhas e panela? Não, ela serve apenas como lenha. E mesmo assim, queima depressa demais. As videiras são inúteis tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque. Porque são inúteis, eu os lancei no fogo para serem queimados. E os que se escapa de um fogo, providenciarei outro para consumir. Quando eu voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim, e eu, o Senhor soberano, falei. Capítulo 16, Jerusalém, ela é comparada a uma esposa infiel, isso mesmo. Então, nessa alegoria aqui, Deus, ele é o marido e a esposa é Jerusalém, né? E lembrando que Jerusalém ficou muito famosa, né? Ela foi fundada pelos cananeus, que era um povo pagão. Você vê o relato lá em Gênesis 14, 18. Mas Davi vai conquistar Jerusalém em 2 Samuel 5, 6. E ela vai se tornar a cidade do grande rei Davi. Isso mesmo. Então, o reinado de Davi, posteriormente no reinado de Salomão, vai fazer com que Jerusalém se torne uma cidade muito famosa, né? Muito visitada. E aí, aqui em Ezequiel 16, nós vamos ver que ela se torna uma prostituta, infiel espiritualmente, abandonando Deus, né? Abandonando a aliança e o concerto, né? Que os ancestrais haviam feito. Então recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem, faça a Jerusalém ver como são detestáveis os seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu, sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem lavou e nem esfregou com sal e nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão e cuidou de você, e no dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada no campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu, se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar, e eu a envolvi com meu manto para cobrir a sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então, lavei você, limpei o sangue, passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino, de sedas de linho bordado, sandálias feitas com mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras, lindas colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a sua cabeça.
Sim, assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinha lindos bordados. Também comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou a mais linda do que nunca. Parecia uma rainha, o que de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo. Por causa da sua beleza, eu a vesti com o meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pecou. Pensou que era dona da sua fama e da sua beleza, então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava disposta, à disposição de quem a pedisse. Usou presentes lindos que lhe dei para fazer altares a outros ídolos. E ali você se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessa. Pegou a joia, os enfeites de ouro, prata que lhe dei, fez estátuas de homem e o adorou, de modo que cometeu adultério contra mim. E ele continua, com as lindas roupas bordadas que eu te dei, vestiu os seus ídolos, usou meu óleo perfumado como incenso para adorá-los. Depois pegou seus filhos, suas filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou aos seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve que matar seus filhos como sacrifícios a ídolos? Tá lembrada? Comentei ainda ontem o que o rei Manassés fez. Ele sacrificou os próprios filhos a Moloque. Então, aqui ele está falando a respeito disso, né? Que aflição espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina contaminou a beleza e ofereceu o seu corpo a todos. Por isso eu a feri com a minha mão e a reduzi o seu território. Entreguei-a aos seus inimigos, os filisteus, e até eles ficaram espantados com a sua conduta depravada. Parece que nunca se cansa de procurar amantes. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer estas coisas e se comportar como uma prostituta desenvergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas, altares de todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera que colhe e acolhe estranhos em vez do seu marido. E aí, com julgamento contra Jerusalém, né? E por sua prostituição. Por isso, prostituta, ouça esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor soberano, visto que você derramou sua lascívia e se pôs à prostituição, todos os seus amantes adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifício a deuses. Ouça o que farei. Reunirei todos os seus aliados, seus amantes, os quais você teve prazer, e os que você amou também, que aqueles que odiou, e a deixarei nua diante deles, para que todos vejam. Eu a castigarei por homicídio, adultério, a fúria do meus ciúmes, o cobrirei de sangue. Então entregarei a esses muitos povos que são os seus amantes, e eles destruirão. Triste nisso, arrancarão suas roupas, levarão suas finas joias e deixará você completamente nua. Por fim, satisfarei a minha fúria contra você e meu ciúme se acalmará.
Ficarei tranquilo e já não ficarei irado com você. Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou da sua juventude, mas provocou a minha ira com todas as suas maldades, eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano, pois todos os seus pecados detestáveis você acrescentou a depravação. Todos que inventam provérbios dirão a seu respeito, tal mãe, tal filha, pois sua mãe detestava o marido e os filhos, você faz o mesmo. De fato, sua mãe Tita, seu pai, morreu, sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas do norte, sua irmã mais nova, Sodoma, que vivia com as filhas do sul, mas você não apenas imitou a conduta dos seus pecados detestáveis, em pouco tempo você a superou em depravação. Um dia, porém, restaurarei Sodoma, Samaria e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada por tudo que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação a você. Quanto às suas irmãs, Sodoma, Samaria, todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada. Você, em seus dias de arrogância, desprezava Sodoma. Agora, porém, sua perversidade se tornou evidente para todo mundo. E você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos dele. Esse é o castigo por sua depravação e os seus pecados detestáveis para com o Senhor. Assim diz o Senhor Deus soberano, eu lhe darei o que você merece, pois você não levou a sério os meus votos solenes e quebrou a aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você e em sua juventude estabeleci com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha do que fez. Farei com que suas irmãs, Samaria e Sodoma, se tornem filhas, embora elas não façam parte da nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha quando eu perdoar tudo o que fez. Eu, o Senhor, soberano, o falei, né? Então, por fim, capítulo 17 é a parábola de duas águias. Você pensava que parábola era só as parábolas de Jesus? Pois bem, aqui temos uma parábola no capítulo 17. Veja só, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, apresente esta parábola e conte a história ao povo de Israel e transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor Deus soberano. Uma grande águia de asas grandes e penas longas, coberta de plumagem de várias cores, veio do Líbano e agarrou-se à ponta de um cedro. E arrancou os galhos mais altos e levou à terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Também levou à terra uma semente, plantou em seu solo fértil, colocou junto a um rio largo, onde pudesse crescer para um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou videira baixa, mais espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes profundas no solo produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos, e na direção dela em busca de água. Embora já tivesse plantado uma boa terra e tivesse água com fartura, para que crescesse e se tornasse uma bela videira e produzisse ramos e frutos, agora, portanto, diz o Senhor soberano, acaso essa videira prosperará? Não, eu arrancarei pela raiz, cortarei os seus frutos e lhe deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente.
Não será necessário um braço forte nem um grande exército. Mas quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento leste soprar contra ela, né? Então a gente viu vento leste, vento oriental, se referindo, sabe a quem? Ao exército babilônico. E aí vem a explicação da parábola, veja só. Então, recebi esta mensagem do Senhor dizendo: diga ao povo rebelde, vocês não entenderam o que significa a parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou o seu rei, seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer e nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse os tratados com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército com muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir o tratado que fez sobre o juramento e ficar impune? Tão certo como vive o Senhor Deus soberano, Rei de Israel, morrerá na Babilônia a terra do rei que colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e os seus exércitos poderosos não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou o seu tratado, quebrou depois de jurar obediência, portanto, ele não escapará. Então, nenhuma novidade. Deus já tinha dito a eles, não é? E o capítulo 18, por fim, fala da justiça de Deus. Muitos judeus criam que o seu castigo era pelo pecado dos seus antepassados. Eles não reconheciam o seu próprio pecado. Era piores do que os seus pais, né? A gente viu isso muito bem explanado pelos profetas, que Deus esperava que essa geração se arrependesse e não julgasse a culpa nos antepassados. Veja só, recebi esta mensagem do Senhor porque vocês citam estes provérbios a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como vive o Senhor, o Deus soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, porque todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aqueles que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo, faça o que é certo e direito e não participa de banquetes, de lugares de adoração, dantes dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com mulheres quando ela está menstruada. É um credor misericordioso e que não fica com os objetos entregues como garantia pelo devedor pobre. Não rouba aos pobres, antes dá alimento ao faminto e providencia roupa ao necessitado, empresta dinheiro sem visar lucro algum. Mantém-se afastado da injustiça. É honesto, imparcial, quando julga, obedece fielmente os meus decretos e os meus estatutos. Suponhamos também que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolo, lugares de adoração, cometa adultério, oprima pobres, desamparados, roube os seus devedores e não lhes devolve a garantia. Adora ídolos, pratica pecados, não será ele responsabilizado pelas suas atitudes e morrerá? O pai, no entanto, morrerá por causa de muitos pecados,
por ser cruel, porque agora ele vai usar o outro exemplo. No primeiro exemplo, o pai era íntegro e o filho, o pior possível. Quem pagaria pelos pecados? O próprio filho. Aí depois ele vai usar o exemplo já contrário. Um pai perverso, terrível e um filho bom. E aí ele fala, o pai, no entanto, morrerá por causa dos seus muitos pecados, por ser cruel, roubar pessoas, fazer o que claramente era errado no meio do povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelo pecado do pai? Não, pois o filho faz o que é justo e certo e guarda os seus decretos, ele certamente viverá. Né? Então Deus deixa aqui muito claro. Vocês já acham que eu gosto de ver o perverso morrer? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Contudo, os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem com outros pecadores, deve permitir que estes vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa do seu pecado. E aí, portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se, afastem dos seus pecados e não permita que eles o derrubem. Deixem toda a sua maldade para trás e busquem um coração novo, um espírito novo, porque morrer o povo de Israel não é o meu desejo que morra, diz o Senhor soberano, apenas que se arrependam e vivam. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e queremos Te pedir que o Senhor sempre nos ajude a termos um coração arrependido, contrito e quebrantado diante do Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.